Já alguma vez sentiu aquele medo súbito ao descer um degrau? Aquela hesitação antes de se baixar para apanhar algo do chão, com o pensamento a sussurrar-lhe ao ouvido: e se eu cair? E se um simples passo em falso significar meses de recuperação? Ou pior, a perda da sua independência? Esta ansiedade silenciosa é uma realidade dolorosa para muitos de nós. Vivemos com a sombra da osteoporose, a doença silenciosa que vai enfraquecendo os nossos ossos sem que demos por isso, até que um dia é tarde demais. Sentimos-nos frágeis, como se o nosso próprio corpo nos estivesse a trair. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode estar escondida, não numa farmácia, mas na sua despensa? E se um alimento simples e delicioso, que muitos de nós já conhecemos, fosse a chave para reconstruir a força dos seus ossos? Neste vídeo, vamos desvendar qual é o alimento número 1 para combater os ossos fracos, como deve consumi-lo para obter o máximo benefício, e ainda vamos explorar outros hábitos e alimentos que trabalham em conjunto para lhe devolver a confiança em cada passo que dá. Fique até ao fim, porque o que vou partilhar sobre a forma correta de combinar estes elementos pode realmente surpreendê-lo e mudar a forma como encara a sua saúde óssea para sempre. Vamos então mergulhar diretamente no coração da questão. Qual é este alimento quase milagroso que pode ser o nosso maior aliado? Podem ser as couves, o leite, o iogurte? Sim, todos esses são importantes. Mas o verdadeiro herói desta história, especialmente para nós em Portugal, são as modestas, mas poderosas sardinhas. Sim, leu bem. As sardinhas, de preferência as frescas, mas as de conserva em azeite também são uma excelente opção. Agora, antes de pensar que isto é demasiado simples para ser verdade, deixe-me explicar por que é que este peixe pequeno é um gigante quando se trata da saúde dos nossos ossos. A maioria das pessoas pensa imediatamente em cálcio quando falamos de ossos fortes. E tem razão. O cálcio é o tijolo fundamental dos nossos ossos. Uma pequena lata de sardinhas, comidas com as suas espinhas macias e comestíveis, fornece cerca de 1/3 da nossa necessidade diária de cálcio. Isto é mais cálcio do que um copo de leite, e numa forma que o nosso corpo consegue absorver muito facilmente. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não sabe. Ter cálcio a circular no corpo não serve de nada se ele não chegar ao sítio certo, que são os ossos. É como ter os tijolos para construir uma casa, mas não ter os trabalhadores para os colocar no sítio. O cálcio, se não for bem orientado, pode acabar por se depositar nas nossas artérias, causando outros problemas de saúde graves. E é aqui que entram os outros superpoderes da sardinha. O primeiro é a vitamina D. A sardinha é um dos poucos alimentos naturalmente ricos em vitamina D, a famosa vitamina do sol. A vitamina D atua como o porteiro do nosso corpo. Ela abre a porta do intestino para que o cálcio que comemos possa ser absorvido para a corrente sanguínea. Sem vitamina D suficiente, a maior parte do cálcio que ingere passa pelo seu sistema sem ser aproveitado. É por isso que apanhar um pouco de sol todos os dias é tão importante, mas ter uma fonte alimentar como a sardinha é uma garantia extra, especialmente nos meses de inverno. Mas a história não acaba aqui. Mesmo com o cálcio dentro do sangue, como garantimos que ele vai para os ossos e não para as artérias? É aqui que entra o nutriente secreto, o verdadeiro herói desconhecido da saúde óssea: a vitamina K2. A sardinha, sendo um peixe gordo, contém uma boa quantidade desta vitamina. Pense na vitamina K2 como o GPS ou o controlador de tráfego do cálcio. Ela ativa proteínas que pegam no cálcio que está a flutuar no sangue e o depositam diretamente na nossa matriz óssea, fortalecendo-a. Ao mesmo tempo, impede que esse mesmo cálcio se acumule nas paredes das nossas artérias, protegendo assim
o nosso coração. Esta é uma dupla função absolutamente crucial. Muitas pessoas tomam suplementos de cálcio e vitamina D, mas esquecem-se da vitamina K2, e isso pode ser um erro. A natureza, na sua sabedoria, juntou estes 3 nutrientes essenciais, cálcio, vitamina D e vitamina K2, no mesmo alimento, a sardinha. É um pacote completo para a saúde óssea. E ainda há mais. As sardinhas são ricas em ácidos gordos, ômega 3, que são conhecidos por combater a inflamação no corpo. A inflamação crônica é um dos fatores que acelera a perda óssea. Por isso, ao comer sardinhas, não está apenas a fornecer os blocos de construção para os ossos. Está também a criar um ambiente no seu corpo que protege contra a sua degradação. Para além disso, são uma fonte fantástica de fósforo e proteína, ambos vitais para a estrutura e força óssea. Agora, a pergunta de €1 milhão. Como devemos consumir as sardinhas para maximizar estes benefícios? A melhor forma é comer a sardinha inteira, incluindo as pequenas espinhas. É aí que está a maior concentração de cálcio. Quando como sardinhas de lata, essas espinhas estão tão macias que se desfazem na boca, nem dá por elas. Procure sempre as que vêm em azeite extra virgem, não em óleo vegetal, para adicionar ainda mais benefícios anti-inflamatórios. Uma boa regra é tentar incluir sardinhas na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana. Pode ser uma simples sandes de pão de mistura, com sardinha de lata esmagada, um pouco de cebola picada e um fio de azeite. Pode adicioná-las a uma salada com feijão frade e pimentos. Ou, claro, na época delas, nada bate umas belas sardinhas assadas na brasa, comidas em cima de uma fatia de pão de mafra. O calor não destrói estes nutrientes essenciais. O importante é a consistência. Não adianta comer uma vez e esquecer durante meses. Os nossos ossos estão num processo constante de remodelação e precisam de um fornecimento regular destes nutrientes para se manterem fortes. Pense nisto como um investimento a longo prazo na sua mobilidade e independência. Cada vez que escolhe comer umas sardinhas, está a depositar força e resiliência na sua conta poupança óssea. Agora que estabelecemos a sardinha como a estrela principal no nosso esforço para fortalecer os ossos, vamos falar sobre os seus importantíssimos atores secundários. Porque, tal como numa grande peça de teatro, o protagonista não consegue brilhar sem um bom elenco de apoio. O primeiro destes atores secundários são as folhas verdes e escuras. Estou a falar da nossa couve galega, dos espinafres, dos grelos, da couve-coração. Estes vegetais são absolutamente essenciais. Por quê? Porque, para além de conterem uma quantidade razoável de cálcio, eles são uma das melhores fontes de vitamina K1. A vitamina K1 é prima da vitamina K2 que encontramos nas sardinhas. Embora a K2 seja mais eficiente a direcionar o cálcio, a K1 também desempenha um papel na saúde óssea, e o nosso corpo consegue converter uma pequena parte dela em K2. Mas o seu superpoder mais importante é outro, o magnésio. As folhas verdes escuras estão carregadas de magnésio. O magnésio é o parceiro de dança do cálcio. Cerca de 60% do magnésio do nosso corpo está armazenado nos ossos, o que já nos diz muito sobre a sua importância. O magnésio ajuda a converter a vitamina D na sua forma ativa, aquela que efetivamente ajuda a absorver o cálcio. Sem magnésio suficiente, a sua vitamina D não funciona corretamente. Além disso, o magnésio estimula uma hormona chamada calcitonina, que ajuda a retirar o cálcio do sangue e dos tecidos moles e a depositá-lo nos ossos. Pense no magnésio como o gerente da obra de construção dos seus ossos. Ele garante que todos os trabalhadores, as vitaminas e os materiais, o cálcio,
estão a funcionar em harmonia. Como podemos incluir mais destes vegetais na nossa vida? A sopa é a resposta mais portuguesa e uma das mais inteligentes. Um bom caldo verde, uma sopa de espinafres ou uma sopa juliana são formas deliciosas e fáceis de consumir uma grande quantidade destes nutrientes. Cozinhar ligeiramente a vapor ou saltear com um pouco de azeite e alho também é excelente. O objetivo é ter pelo menos uma porção generosa de folhas verdes escuras todos os dias. A seguir na nossa lista de apoios essenciais estão as ameixas secas. Isto pode parecer surpreendente para alguns, mas as ameixas secas são um verdadeiro tesouro para os nossos ossos. Vários estudos têm demonstrado que comer um punhado de ameixas secas todos os dias pode ajudar a prevenir e até a reverter a perda óssea. O seu segredo não está no cálcio ou na vitamina D, mas numa combinação única de outros minerais e compostos, como o boro e o potássio. O boro é um mineral que desempenha um papel crucial na extensão da vida útil da vitamina D no corpo e ajuda o corpo a reter o cálcio. O potássio ajuda a neutralizar os ácidos no corpo que podem levar à degradação óssea. Além disso, as ameixas secas contêm polifenóis, que são antioxidantes que reduzem a inflamação e parecem diminuir a atividade das células que destroem o osso, chamadas osteoclastos. Comer cerca de 5 a 10 ameixas secas por dia é o suficiente. Pode comê-las como um lanche, picá-las e adicioná-las ao seu iogurte ou aos cereais do pequeno almoço. São doces, satisfatórias e fazem maravilhas pelos seus ossos e também pela sua digestão. O terceiro alimento de apoio que quero destacar são os frutos secos e as sementes, especialmente as amêndoas e as sementes de sésamo. As amêndoas são uma fonte fantástica de cálcio, magnésio e proteína. Um pequeno punhado de amêndoas fornece uma dose significativa destes 3 nutrientes vitais para os ossos. As sementes de sésamo, que podemos usar para fazer tahine ou simplesmente salpicar sobre saladas e sopas, são ainda mais ricas em cálcio. Mas, para além disso, estes alimentos fornecem gorduras saudáveis e minerais como o zinco e o cobre, que também são cofatores importantes na formação da matriz óssea. A chave aqui é a moderação, pois são calóricos. Um punhado por dia, cerca de 20 a 30 gramas, é uma excelente adição à sua dieta. Pode ser o seu lanche a meio da tarde, em vez de bolachas ou um bolo. É uma troca simples que alimenta os seus ossos em vez de os prejudicar com açúcar e farinhas refinadas. Combinar estes alimentos é onde a magia acontece. Imagine um almoço com umas sardinhas assadas, acompanhadas de umas batatas cozidas e uma salada de folhas verdes escuras com sementes de sésamo por cima. Para a sobremesa, um iogurte natural com umas ameixas secas picadas. Nesta única refeição, você forneceu ao seu corpo um exército de nutrientes que trabalham em conjunto para construir e proteger os seus ossos. Não se trata de encontrar um único alimento milagroso, mas sim de criar uma sinergia, um trabalho de equipa entre diferentes alimentos que se apoiam e potenciam mutuamente. Como podemos ver, a nossa jornada para ossos mais fortes não termina com um único alimento. É um estilo de vida, uma sinfonia de escolhas diárias que, juntas, compõem uma bela melodia de saúde e vitalidade. Falamos das sardinhas, das folhas verdes, das ameixas secas e dos frutos secos. Cada um deles é uma peça importante do quebra-cabeça. Mas o que une tudo isto? O que garante que todo este esforço nutricional se traduz em ossos verdadeiramente mais fortes e resistentes? A resposta é o movimento. Mais especificamente, o exercício com algum tipo de impacto ou resistência. Não estou a falar de correr uma maratona ou levantar pesos pesados no ginásio. Estou a falar de algo muito mais simples e acessível: caminhar.
Mas não uma caminhada lenta e arrastada. Uma caminhada a um passo mais vivo, em que sinta o seu coração a bater um pouco mais depressa. O osso é um tecido vivo. Ele responde ao estresse e à carga. Quando caminhamos, o impacto de cada passo no chão envia um sinal aos nossos ossos a dizer: Ei, preciso de ser forte. Este sinal estimula as células que constroem osso, os osteoblastos, a entrarem em ação. É o princípio do usa-o ou perde-o. Se passamos a vida sentados, o nosso corpo pensa que ossos fortes não são necessários e começa a reabsorver os minerais, enfraquecendo-os. Caminhar ao ar livre tem a vantagem dupla de também nos expor à luz solar, ajudando o tono poucos, o nosso corpo a produzir a preciosa vitamina D. Tente caminhar pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da semana. Se puder, inclua algumas subidas ou um terreno um pouco mais irregular para desafiar o seu corpo. Outra atividade fantástica e de baixo impacto é dançar. Ponha a sua música favorita e dance pela sala. É divertido, faz bem à alma e o movimento multidirecional é excelente para a densidade óssea. Pequenos exercícios de resistência também fazem maravilhas. Não precisa de halteres. Pode usar o seu próprio peso corporal. Fazer agachamentos apoiado numa cadeira, levantar-se e sentar-se várias vezes seguidas, ou fazer flexões de braços contra a parede. Estes movimentos simples colocam uma carga suave nos seus músculos e ossos, estimulando o seu fortalecimento. Lembre-se, o objetivo não é a exaustão, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos de exercício todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. Integre o movimento na sua vida. Suba as escadas em vez do elevador. Carregue os seus próprios sacos de compras. Cuide do jardim. Todas estas atividades contam. Juntar-te a alimentação correta com o movimento regular é a fórmula vencedora. Imagine que os alimentos que discutimos são os tijolos, o cimento e os materiais de construção. O exercício é a equipa de construção que pega nesses materiais e os usa para construir uma estrutura forte e resiliente. Um não funciona tão bem sem o outro. A mensagem final que quero deixar é de esperança e de poder. A osteoporose não é uma sentença inevitável do envelhecimento. É, em grande parte, uma consequência de hábitos de vida. E a boa notícia é que os hábitos podem ser mudados, a qualquer idade. Você tem o poder, no seu garfo e nos seus pés, para tomar as rédeas da sua saúde óssea. Não se sinta sobrecarregado. Comece com pequenas mudanças. Introduza as sardinhas na sua dieta 1 vez por semana. Adicione uma mão cheia de espinafres à sua sopa. Troque o seu lanche por um punhado de amêndoas e ameixas secas. Dê uma caminhada de 15 minutos depois do almoço. Cada pequena escolha positiva é um passo na direção certa. Celebre cada vitória. Sinta a satisfação de saber que está a nutrir o seu corpo, a honrar a estrutura que o sustenta e a investir num futuro onde pode continuar a ser ativo, independente e a desfrutar da vida ao máximo. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes levam a grandes resultados. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer se lhe der as ferramentas certas. Agora eu gostaria de ouvir de si. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou qual é a primeira pequena mudança que planeia fazer depois de ver este vídeo? Partilhe as suas experiências e os seus planos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou esta informação útil, por favor, deixe um gosto no vídeo, pois isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir esta mensagem. E claro, subscreva o nosso canal para não perder mais dicas de saúde e bem-estar pensadas especialmente para si. Cuide bem de si e dos seus ossos.
Nunca é tarde para construir uma base mais forte para os anos que virão. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.